Neste vídeo irei mostrar tudo o que vai acontecer no primeiro episódio da terceira temporada de Solo Leveling. Depois de todos os acontecimentos da temporada anterior, um agente dos Estados Unidos entra em contato com o caçador Sung Jin-woo e fala de um segredo que é mantido a portas fechadas, mas Sung, não dando importância, só o ignora. Depois o mesmo é surpreendido quando o agente fala que existe um caçador que consegue aumentar o poder de outro caçador. Sung se viu na obrigação de conhecer esse caçador misterioso. Chegando ao local, o agente o apresenta ao seu chefe, o qual diz ser um prazer conhecer o infame caçador coreano de quem todo mundo tem falado. Ele não esconde nada e logo coloca as cartas na mesa. Com um ar de superioridade, ele fala para o caçador Sung Jin-woo que com uma palavra ele pode se tornar um caçador americano. Isso se ele resolver assinar o contrato que ele tinha preparado. Sung fala no seu interior que todo americano se acha, só porque eles possuem vários caçadores de rank S, e disse para ele que não veio para assinar nenhum papel, e sim para conhecer o caçador que tem uma habilidade única. Depois de ouvir a resposta de Sung Jin-woo, o chefe pede para a caçadora entrar e se apresentar ao caçador Sung Jin-woo. Sung fica surpreso por se tratar de uma mulher e fala que ela possui uma aura diferente de caçadores normais. Norma, como é chamada, se aproxima de Sung e diz que todo caçador tem um limite e pode ajudá-los por meio de 3 estágios. Cada estágio é desbloqueado a cada sessão. Norma fala ao completar os 3 estágios é possível aumentar a força em até 30%. Com isso, Sung entende o porquê de vários caçadores migrarem para os Estados Unidos todo ano, e complementa falando que 30% é uma quantidade considerável de poder. Logo depois, Norma diz que vai começar a sessão grátis que o chefe lhe deu. Pegando nas mãos de Sung e olhando nos seus olhos, a sua consciência é transportada para dentro da consciência de Sung Jin-woo. Ao entrar, ela se depara com a escuridão sem fim. Olhando para cima, se depara com um rosto que a observava. Ela fala que esse rosto não deveria existir. No mesmo instante, o rosto a expulsa da consciência de Sung Jin-woo. Despertando, ela é tomada pelo desespero e medo. Com isso, todas as pessoas se perguntam o que tinha acontecido com ela. O chefe rapidamente tenta indagar dela o que tinha acontecido, mas infelizmente o medo não a deixava falar. Com isso, ele pede para o seu subordinado deixar Sung Jin-woo no carro e pede desculpas pelo seu primeiro despertar ter falhado. O chefe tenta arrancar qualquer informação de Norma, mas ela só fala que Sung é um dos chamados reis e diz que ele não possui um limite. Logo depois, o monarca Yugimoot aparece e diz que o soberano invocará legiões em uma terra um pouco mais para o sul, mas Silad fica preocupado com o monarca das sombras. Yugimoot diz que ele não será um problema. Enquanto os dois conversavam, ambos os monarcas notam que alguém os observava. Ao perceber que foi descoberto, a pessoa misteriosa aparece e pergunta de quem eles estavam falando. Os monarcas, notando que a própria pessoa era o fragmento da luz mais brilhante, dizem entre si que eles foram atraídos até ali. Os dois, não querendo o enfrentar, resolvem ir embora. Rapidamente, o pai de Sung avança contra o monarca Silad, mas é parado. Logo depois, uma explosão acontece, cobrindo toda a área. Enquanto isso, dentro do Portal Vermelho, Sung Jin-woo está finalmente na frente do último chefe. O monstro fala que está impressionado que um simples humano conseguiu chegar diante de sua presença e manda todos os seus subordinados aparecerem e eliminá-los. Rapidamente ele nota que os seus subordinados não aparecem e se pergunta o que estava acontecendo ali. Depois Sung dá um sorriso e ordena que todas as suas sombras avancem e aniquilem todos os inimigos pela frente. Avançando, as suas sombras vão destruindo tudo e todos que encontram pela frente, até que o último de pé é o chefe da dungeon. Em seguida, Sung manda Igris e Beru atacarem o chefe. E logo depois chega a vez de Feng. Diante da presença esmagadora de Sung Jin-woo,
O monstro entra em desespero. Depois de aniquilar o monstro, Sung tira uma chave do seu inventário e nota que os requisitos mínimos foram completados. Essa chave abre o templo de Cartenon, mais conhecido como Covil Duplo. Dentro de 417 horas, ele poderá voltar para o lugar que tudo começou. Sung fala que desta vez será diferente de quando era de rank baixo e promete que tudo que ele passou naquele pesadelo fará todos pagar em dobro. No escritório, Sung e Jinwoo estão falando qual seria o nome ideal para a guilda, até que uma visita inusitada aparece. Jinwoo, se aproximando da porta, se surpreende ao descobrir que se trata da lendária caçadora de Rank S, Shahrain. Depois que Shahrain entra, Sung pergunta por que dela está ali. Ela, nervosa, diz que gostaria de entrar na guilda. Sung fica meio alerta e pergunta sobre o contrato com a guilda Hunters. Ela fala que o contrato não será um problema e acrescenta que tem o dinheiro para a rescisão. Sung Jinwoo fica surpreso que ela pagaria a rescisão e todos os outros custos só para entrar na sua guilda. Ele fala que não conseguirá fazer um contrato à sua altura. Mesmo assim, Shahrain diz que não se importa com o dinheiro e fala que pode ficar na guilda mesmo sem um contrato. Sung fica pensativo e se pergunta por que ela está tão obcecada na sua guilda. Em seguida, ele diz para ela que não há nenhum benefício para ela na sua guilda. Ela se viu triste com a resposta de Sung Jinwoo e no seu interior sabe que não pode dar uma resposta clara para ele, mas se lembra de quando o encontrou pela primeira vez. No começo era só curiosidade, depois foi se transformando em algo mais. Observando, foi crescendo um sentimento especial dentro dela. Depois de ver esse mundo, o quão cruel e assustador ele é, o seu sentimento de desespero a pegou, mas ela se lembra que Sung é um fio de esperança nesse seu mundo cruel e sem cor, e diz que se acontecer dela não conseguir escapar da morte de novo, no seu pensamento ela fala: Eu quero ficar com você até o último segundo da minha vida. Sung, olhando, nota que ela está um pouco estranha e se pergunta o porquê dela não querer falar o seu verdadeiro motivo. Pensando, fala que ela tem aproximadamente 20 e poucos anos e diz que deve existir muita pressão em torno de uma caçadora de Rank S tão jovem. Deixando esses pensamentos de lado, Sung fala que na verdade existe um teste de admissão. Shahrain fica surpresa e diz que não tinha nada disso durante o recrutamento. Sung fala que o seu vice-líder tinha esquecido de adicionar e ressalta que esse teste é fundamental no recrutamento da guilda. Depois de conversar durante um grande período de tempo, ambos resolvem fazer o teste no ginásio da associação. Enquanto Shahrain ia de encontro à porta, Sung fala que não precisava ir por aí. Ela se viu confusa, a mesma se aproximando de Sung Jinwoo é tomada por um abraço que a deixa totalmente corada. No mesmo instante, Sung fala: Retorne. Pouco a pouco, uma escuridão os cobre e ambos vão desaparecendo até que Sung Jinwoo diz que chegamos. Shahrain, confusa, se pergunta como ela veio parar ali. No seu pensamento, Sung diz que já sabia, mas foi bom ter certeza que podia levar outra pessoa junto com a sua habilidade. Logo em seguida, Sung pergunta se ela estava preparada para o teste. Ela lembra que na verdade tinha esquecido a sua arma. Então Sung a pergunta. Ah, aquela picareta? No mesmo instante, ela se viu envergonhada ao saber que ele ainda lembrava desse episódio, mas Sung fala que só estava brincando. Corada, ela vai de encontro ao armazém. Se aproximando, ela pega uma arma, o qual mais se adequa ao seu estilo de luta. Logo em seguida, ela sai com uma espada longa. Sung fala que o teste é simples, ela só tem que derrotar a sua sombra mais forte. No seu pensamento, ele fala que Beru é demais para ela e resolve invocar Igris. Em seguida, Sung fala: comece. Durante a batalha, ele nota que Shahrain é muito rápida e diz que se ela fosse uma caçadora de Rank S normal, Igris já teria ganhado dela. Logo em seguida, se viu em choque pois a sua segunda sombra mais forte tinha sido derrotada. Shahrain pergunta a Sung Jinwoo
se a sombra que ela tinha derrotado era realmente a sombra mais forte dele, mas ela sabe que na verdade existe uma sombra ainda mais forte que a sombra anterior e manda invocá-lo logo. Sung respondendo diz: Você pode se machucar. Ela fala que não se importa e diz que gostaria de lutar com aquele monstro de novo. Sung se viu surpreso ao descobrir que ela sabia sobre Beru. Sung, hesitante, chama Beru. No mesmo instante, Shaheen fica em alerta ao ver a criatura novamente. Logo em seguida, Sung faz a pergunta. Tem certeza mesmo disso? Depois de observar a quantidade absurda de mana que a formiga estava emitindo, Shaheen fica surpreso e se pergunta como o caçador Sung Jin-woo tinha conseguido derrotar aquele monstro. Antes da batalha começar, Sung dá uma ordem a Beru. Segure-se. Você não será perdoado se machucá-la. A formiga diz que fará como seu rei pediu. Logo em seguida, Shaheen fala que não pode vacilar como da última vez e diz que é preciso ficar sempre em alerta até que Beru rapidamente se aproxima dela por trás, mas desta vez Shaheen diz que não acontecerá como da última vez. Rapidamente ela o ataca, mas Beru segura o seu ataque com uma mão. Logo em seguida ele fala: Meu rei me deu uma ordem, derrotá-la sem machucá-la. Depois começa uma troca frenética de ataques. Shaheen pensa que ela, se quiser ganhar, tem que atacar mais rápido. Ela fica surpresa que a formiga conseguiu desviar de todos os seus ataques. Beru se aproximando dá um grito que a deixa totalmente abalado com tamanha diferença de força. Sung fala que no seu pensamento que o resultado já está decidido, até que Shaheen diz que ainda não perdeu. Sung fica surpreso por ela querer continuar depois dessa grande diferença de poder e fica preocupado que Beru não consiga suprimir a sua vontade imensa de matar. Beru, indignado, diz: Como ousa? Não posso tolerar que uma caça tente se opor ao caçador. Depois, Shaheen pega a distância. A mesma prepara o seu ataque mais forte, chamado Dança da Espada. Rapidamente ela ataca Beru, mas o ataque é repelido pela amargura natural da espada. Com as suas armas em pedaços, Shaheen reúne toda a sua mana no seu ataque. Espada da luz! Sung-Jin fica preocupado porque Beru estava suprimindo seus instintos assassinos até onde dava, mas lembra que ele pode sucumbir a qualquer momento. E é isso que acontece logo depois. Beru, não conseguindo se controlar mais, ele fala: Exterminar o inimigo. Essa mulher é uma inimiga. Sung rapidamente manda Beru parar, mas eles, tomados pelo seu instinto assassino, não o escuta. Rapidamente Sung vai de encontro a Beru e o para. Logo em seguida, Sung a pergunta se ela estaria interessada nele. Ela, não sabendo o que responder, fica em silêncio e logo depois ela fala: Sim. Eu acho que estou. A cena troca, agora estamos na Associação dos Caçadores Americanos. A Norma e o agente estão relatando que o caçador Sung Jin-woo é um dos chamados reis. Com essa afirmação, o chefe da associação fica surpreso. A Norma continua dizendo que o caçador Sung Jin-woo não está usando o poder do caminho, como todos os outros caçadores, e diz que ele não pegou o seu poder de lugar nenhum. O poder que ele está usando é dele, e é um poder ilimitado. Sendo assim, ele não tem um limite. Na cara de Sung Jin-woo, ele se pergunta como é que não existe nenhuma imperfeição no seu rosto, e como é que ele ficou bem maior e mais forte fisicamente. Com isso, ele pensa que deve ser por causa do sistema e de sua habilidade passiva. No quarto da Shaheen, ela está tendo um ataque de vergonha por ter se declarado para Sung Jin-woo. Logo em seguida, ela fala: Ele salvou a minha vida? É claro que eu teria algum interesse, né? Mas rapidamente a vergonha toma novamente. Logo em seguida, ela lembra que foi salva pela habilidade de cura de Min Byung-gu. Nesse mesmo momento, ela se recorda do sonho que teve quando estava à beira da morte. Um sonho que Min Byung-gu a pediu para alertar Sung Jin-woo sobre seus poderes.
Na Guilda dos Cavaleiros, alguns membros estão comentando sobre o portal de ranquear que acabou de aparecer na Coreia. Um membro fala que eles são uma das 5 grandes guildas e também possam capazes de concluir uma dungeon de ranquear, mas o seu líder fala que para eles obterem a aprovação para desafiar a dungeon é preciso ter pelo menos um caçador de rank S. No mesmo instante ele tem uma ideia. Já no escritório da guilda, Sung decide que o nome da sua guilda se chamará Arjin. Jinho fica aliviado por Sung ter mudado o nome, pois o mesmo dizia em seu pensamento que o nome anterior era completamente idiota. Sung fala para Jinho que agora só falta um membro. Jinho pergunta se a Shahai não seria uma candidata promissora, mas Sung diz que ela não se encaixa no padrão da guilda e continua dizendo que precisa de uma caçadora que tenha uma licença, mas que também não tem nenhum interesse em atividade de guilda. Jinho pensativo diz que tem alguns nomes em mente. Enquanto isso, Sung nota que alguém está se aproximando da porta, até que Sung se aproximando pensa se seria a caçadora Shahai de novo, mas fica surpreendido ao ver que as 3 pessoas à sua procura. No mesmo instante, ele fica confuso com o que estava acontecendo naquele local. Depois de esclarecer o mal-entendido, ambos se sentam e o líder da guilda dos guerreiros fala que veio especialmente em busca de uma cooperação. Ele diz que veio porque a associação não lhe dará permissão caso nenhum caçador de rank S entre junto com ele na sua guilda. Sung, ao ver o tamanho do portal, se assusta e pergunta se é um portal de rank S, mas Park Jong-soo fala que na verdade é um portal de rank A, e continua dizendo que, segundo a associação, é o maior portal de rank A já visto na Coreia até esse exato momento. Em seguida, ele faz uma proposta e diz que normalmente quando o caçador de rank S é chamado, ele fica com 10% do lucro, mas diz que está disposto a pagar 20% por ele. Logo em seguida, Sung o fala. 50%. O líder da guilda dos guerreiros fica assustado ao ouvir isso, mas Sung continua falando que só irá aceitar se forem como 2 guildas, ao invés dele individualmente. Com isso, o líder propõe 40% para ele, mas Sung fala. Não vou perder meu tempo com pechinchas. Depois de se acertarem, ficou tudo combinado, 50% para ambos os lados, e a raid será iniciada no dia seguinte. No dia seguinte em Busan, o líder está olhando seu celular e se pergunta se Sung realmente virá. Isso porque a raid iniciará dentro de 5 minutos, mas Sung ainda não tinha chegado. Enquanto isso, na entrada do seu apartamento, Sung está a caminho da raid, mas decide usar sua habilidade. Em seguida ele fala. Retorne. A cena troca para a escola onde a irmã de Sung Ji-won frequenta. Depois da professora pedir para os 3 rapazes pegarem algumas coisas dentro da sala abandonada, ao entrarem, eles são surpreendidos com o que encontram. Um portal que está escondido no final da sala. Um estudante se aproxima do portal, fala que o mesmo está fechado e diz que somente caçadores podem entrar e tudo que estiver dentro não pode sair, e normalmente leva uma semana para ver uma quebra de dungeon. Um dos rapazes comenta com o outro e diz que essa sala nunca é usada e fala que esse portal pode estar aqui há dias. Em seguida, algo inusitado acontece. Um monstro agarra o rosto de um dos rapazes. Desesperado, ele pede por ajuda. O monstro, não lhe dando tempo para revidar, esmaga a cabeça do estudante. Os 2 rapazes ficam apavorados ao ver a aparência do monstro. Depois dos monstros massacrarem os 3 rapazes, vários monstros começam a sair um após o outro do portal. Os orcs não são muito inteligentes, mas quando se trata de caça, eles são peritos. Um dos orcs fala que tem que priorizar a missão, o outro fala que a construção desse mundo é bem diferente, e como se fosse uma fortaleza. Outro fala que começará a caçar e eliminará todos os humanos daquela direção. Enquanto isso, os alunos estão vivendo a sua vida como se nada estivesse acontecendo, mas essa paz não durará para sempre.